Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Mas. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, derretendo de calor no verão catarinense. Faz parte. Faltam alguns dias ainda para o início oficial do verão, mas eu já estou derretendo. O verão já se aproximou, filho. O verão já está aí. Episódio de hoje: Os Filhos de Papai Noel, de Ítalo Calvino. Nascido em Santiago de Las Vegas, em Cuba, no ano de 1923 e falecido em 1985 na Itália por conta de uma hemorragia cerebral, Ítalo Calvino é um dos grandes nomes da literatura do século XX e não só da literatura italiana, como normalmente é comentado. Uhum. Ele participou ativamente da resistência ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, fez parte do Partido Comunista Italiano e se desfiliou do partido após grandes decepções com os resultados práticos da ideologia que até então ele defendia. Sugiro a você, ouvinte, que leia a carta de renúncia dele, que é facilmente encontrável online. Dentre as diversas obras acadêmicas e não acadêmicas de Ítalo Calvino, convido você que nos ouve agora a incluir o livro Cidades Invisíveis no seu planejamento de leitura para 2020. Um belíssimo livro. Um outro livro de não ficção. Por que ler os clássicos? O primeiro texto é simplesmente genial. A gente já fez episódio sobre este texto desse livro com o mesmo título. Aliás, o texto e o livro têm o mesmo título, mas ele tem outros textos, outros ensaios sobre outras obras literárias. E o livro é incrível. Incrível e imperdível. Exato. Aliás, as obras que, pelo menos até o que eu li até esse momento, de Ítalo Calvino, é imperdível. Só sucesso, né? É. Quentinho no coração. Os Filhos de Papai Noel vai trazer a história lá do Marcovaldo. Quem já conhece o livro é Marcovaldo, ou As Estações da Cidade, ou só Marcovaldo. Depende da edição. E é a última história desse livro. A gente, inclusive, já comentou esse livro aqui na Rádio Caractere. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor esse conto. Marcovaldo trabalhava numa empresa. Ele era um pouco faz-tudo, sabe? Severino. E naquele período de Natal, como o nosso agora, que vem chegando só sem neve, poderia ter neve aqui. Bem, com aquele ambiente todo de Natal, o que a empresa queria? Bajular os seus clientes, né? Para que eles continuassem com a empresa. Então, o que a empresa resolve? A gente precisa de um Papai Noel. Para quê? Entregar os presentes para os filhos dos clientes. Quem é o escolhido? O Marcovaldo. Agora a gente imagina o Marcovaldo, daquele jeito dele, daquela coisa assim que ele não entendia muito do que estava acontecendo, se veste de Papai Noel. A primeira coisa que ele faz, vai para casa e vai se apresentar aos filhos. Porque a ideia dele é, eles não vão me reconhecer. Mas, para surpresa e desdita de Marcovaldo, os filhos logo olham para ele e dizem, Papai! E ele fica todo tristonho. Resolve, então, levar um dos filhos para fazer a entrega dos presentes. E o menino vai com ele. Eles chegam em algumas casas, vão entregando, até que chegam numa determinada casa muito rica, né? Uma casa cheia de coisas, assim, toda paramentada. Aquilo que não tinha na casa de Marcovaldo. E o menino começa a observar aquilo e acha muito interessante, vê a árvore de Natal. Mas perto da árvore de Natal, ele vê o menino que receberia o presente da empresa do Marcovaldo. E o menino estava muito triste. Muito triste. Não sorriu. Não cumprimentou ninguém. Para ele era mais um presente. E Marcovaldo foi lá e colocou o presente da sua empresa debaixo da árvore daquele menino. Ao saírem da casa daquele menino, o filho de Marcovaldo pergunta, Pai, por que esse menino está tão triste? Porque ele tem muitos presentes, ele deve estar com outras coisas na cabeça. O menino pergunta novamente, mas por que você entrega esses presentes? Essas crianças são pobres? Marcovaldo não sabe o que dizer, mas aquela ideia de que essas crianças eram pobres fica na mente do seu filho. Ele deixa o filho em casa e em determinado momento ele retorna das suas entregas e pergunta o que os filhos fizeram durante aquele dia. E daí eles respondem, pai, a gente foi visitar aquele pobre menino. Pobre menino? Que pobre menino? Aquele que a gente visitou mais cedo para você entregar o presente. E o que vocês foram fazer lá? Pergunta Marcovaldo. E daí os filhos respondem, felizes. A gente foi levar alguns presentes. Percebemos que ele estava muito triste
O nosso irmão nos contou que ele estava muito triste. A gente precisava alegrar aquele menino. E o que vocês fizeram? Ah, nós demos a ele um martelo. Precisava ver a alegria. Ele começou a bater em todos os brinquedos, em tudo que ele podia, a martelar tudo. A empregada ficou desolada, mas ele muito alegre. Como assim um martelo? Ah, e um estilingue. Um estilingue? Sim, e ele começou a destruir tudo. Era sorriso. Era só sorrisos, aquele rapaz. Eu não estou acreditando. O que vocês fizeram? Como assim vocês levaram presentes para ele? Como assim um martelo, um estilingue? Ah, e uma caixa de fósforos. O quê? Uma caixa de fósforos? E o que aconteceu? Ah, pai, ele colocou fogo em tudo. Marcovaldo retornou para o seu trabalho, já com medo de ser demitido, mas a empresa estava em polvorosa. Eles haviam encontrado uma nova maneira de alegrar as crianças no Natal. Eles substituíram todos os presentes. Trouxeram coisas, como disse o chefe, destrutivas. E ele ficou pensando, como assim destrutivas? Presentes destrutivos. Essas crianças é isso que elas querem. E daí ele perguntou, mas que ideia foi essa? O chefe disse, a última criança que recebeu um presente nosso não gostou muito, mas ela recebeu um extra. Não sabemos como. Ela recebeu um presente extra e adorou. Ok, mas para onde nós iremos? Isso já nós não sabemos. Por que não? Porque a casa dessa criança foi destruída pelo fogo. E assim termina, com um pouquinho mais de texto que vale a pena ser lido. O conto sobre o Marcovaldo, sobre o Natal, sobre crianças pobres. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.